Fabiola, eu acho que é bom a gente começar. O que seria o índice, o dedo indicativo? Indiciário vem no que indica, vem do latim, o índice, que os italianos chamam de indice. O que indica, o que aponta, aponta com base em. Depois se extrai o quê? Se extrai pela razão, pelo raciocínio, uma conclusão. O método, Josias, o investigador, a tua fonte, esqueceu de dizer que o legislador errou na expressão, os filósofos já corrigiram. Não é indução, é dedução. Se deduz daquilo tudo. Então, nesse particular, tem um errinho no código, mas que aqueles que montam no campo da lógica já revelaram. O mérito se parte do fato conhecido e pela experiência da vida, por outros fatores, circunstâncias, se deduz, se chega a uma conclusão lógica com base nesses silogismos. Então, mas a prova indiciária é a que indica. E se a gente pensar só nisso, mas o que indica? Ora, os indicativos, os indícios, Fabiola, podem ser frágeis, mas os indícios com consistência, pesados, com lastro, esses indícios representam provas que podem condenar. E como o Josias fez aí uma análise de tantos fatos, tantos discursos, o que acontece? Esse indício tem substância, tem consistência. Agora eu vou puxar a sardinha para o meu lado sobre jogar nas quatro linhas. Tem o meu artigo que acaba de ser posto na coluna sobre como o Bolsonaro ele tem uma leitura da Constituição, mas ele lê, mas ele não entende. Existem pessoas que, sim, leem sim, mas não têm o entendimento. O Bolsonaro está naquela categoria dos que leem, mas não entendem e interpretam tudo errado. E ao interpretar errado, ele sempre saiu das quatro linhas. É história, esse bordão não se aplica ao Bolsonaro. Ele sempre quis atuar fora, e atuou muitas vezes, fora das quatro linhas. Até coloca aqui, né, na coluna, só para mostrar a coluna do Walter Mairovich aqui, ó. Bolsonaro leu a Constituição, não entendeu nada e jogou fora das quatro linhas. E até você escreve aqui, Bolsonaro é um golpista, a prova farta a respeito. Daí as suas leituras e interpretações enviesadas. É importante, professor Mairov, a gente até explicar. Ele nessa live, que pode ser considerada aí uma prova indiciária, ele fala, tentamos de tudo, várias alternativas, mas não encontramos algo dentro das quatro linhas. O fato de não ter realizado, quer dizer, ele fala dessa intenção, mas ele não realizou, ele pode ser processado por isso? Quer dizer, a intenção de um golpe, mas não a realização, qual é a diferença disso no nosso Código Penal, professor Mairovich? O nosso Código Penal, muitas vezes, a própria intenção, tá, não exige o resultado. Então, são crimes que basta o ato. Então, basta aí no ato os indicativos, os elementos. Por exemplo, invasão de domicílio, basta atravessar a linha, basta atravessar a fronteira. Não se vai indagar aquilo que, olha, qual é a intenção, aí já se parte para outro crime. No caso de Bolsonaro, o tempo inteiro, o mandato inteiro, vamos lembrar os dois 7 de setembro, os últimos de 2022 e o último e o penúltimo. Então, o tempo inteiro ele é golpista, golpista, e a Constituição é democrática. Só aí ele já pisou fora da linha, ele já está fora das quatro linhas. Ele, por isso que eu escrevi que ele é golpista. Então, o que que temos aí? Vamos voltar ao julgamento da semana passada do Supremo.
tentativas do que ele faz de atacar a democracia e atacar o sistema republicano. É tentativa. Então, aí, Fabiola, fica bem caracterizado os crimes dele e todo esse comportamento antidemocrático, fora das quatro linhas. Agora, em relação à prova indiciária, doutor Walter, só para a gente compreender aqui, quando ela vem acompanhada de, supondo aqui, vamos fazer um exercício de futurologia, imaginar que a Polícia Federal tenha dificuldades, acho até que não terá, mas imagine-se que ela tenha dificuldades para demonstrar que ocorreu a reunião do Bolsonaro com a cúpula militar, a polícia não consegue encontrar o documento que o Mauro Cid diz que o Bolsonaro submeteu aos militares. Então, você vai ter uma investigação, pode ter uma prova testemunhal ou outra, esse ministro aí que disse que acompanharia o Bolsonaro na aventura golpista. Agora, se a polícia consegue reunir provas frágeis, essa live, que é uma evidência, que é um indício, ela tem relevância ou ela só terá relevância se as provas que a polícia coletar forem portentosas para provar o delito do Bolsonaro? Olha, Josias, essa prova fala por si só, vou usar um vício de linguagem, ela fala por si só. E se a gente pensar nos indícios, a gente pode, também usando uma imagem, a gente está pensando na construção de um mosaico. São pedrinhas que vão sendo colocadas, elas vão aparecendo, elas vão juntando e vão dar a consistência. A prova indiciária frágil é desprezada. A prova indiciária que tem lastro serve para condenar. E tem outro, Josias. Aquele que, já posto o processo, quer desmontar essa prova, dizer que ela é frágil, não é verdadeira, etc., esse assume a obrigação da alegação. Quer dizer, o ônus de comprovar fica sendo do Bolsonaro. Então é impressionante aquilo que esse sabujo de plantão e que se afunda junto, esse Vazgarben, o que esse Jardim pensa? Ele pensa errado, porque de repente ele fala, foi dizendo, eles querem, e a nota do Bolsonaro ontem é significativa a respeito, eles querem acabar com a delação premiada. Eles acham que tudo é mentira e tudo e o Bolsonaro usou a expressão, crime contra a honra, ele fala em calúnia. Então, veja, tudo foi feito no âmbito contratual entre a polícia e o delator. Nesse contrato, o delator fala e a polícia vai fazer a averiguação. Isso é tudo sigiloso. Se descobriu algo, se vazou, o que o delator tem a ver com isso? Absolutamente nada. Ele está falando ali em confiança com base num contrato. Agora, então, esse besteirol do Bolsonaro não tem fim. Eu coloquei nesse artigo essa nota beira ao ridículo. Ela não se sustenta. Ela é o quê? Ela é um grito vazio, sem nada, absolutamente nada, a não ser besteiras e de uma pessoa. Basta ver. Ele fala, ele leu a Constituição, mas não entendeu nada, 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 nada. Porque a partir do momento que ele fala, estou atuando nas quatro linhas, o campo dele é outro. Não é a Constituição de 88. Que quatro linhas é essa? É uma Constituição inventada na cabeça dele, onde durante todo o mandato ele vai tentando golpes e mais golpes. Veja, uma prova é farta com relação àquilo que resultou na inelegibilidade dele. que hoje é Então, outro assunto, é né, professor? falso.